Olá, fazia tempo que a gente não se falava, fazia tempo que eu não colocava um videozinho para a gente poder atualizar as nossas andanças aqui por Portugal e Europa. Bem, lá se vão 5 anos de Portugal, 5 anos vivendo uma realidade bastante diferente do Brasil, em que pese a gente continua com uma forte atuação no Brasil através do nosso escritório em São Paulo, e começamos a crescer a nossa atuação em Portugal, também com o nosso escritório aqui em Portugal. Ao longo desses 5 anos, mantendo contato com empresários brasileiros, empresários portugueses e empresários europeus, a gente começa a tirar algumas conclusões. E a gente vê nitidamente a diferença que existe entre a mentalidade imposta no Brasil e a mentalidade imposta, vivenciada, dos empresários europeus. Aqui os empresários são muito mais internacionalizados, até porque a Europa é uma congregação de inúmeros países pequenos muitas vezes, e isso obriga as empresas a buscar outros mercados além daquele que ela trabalha. Então, as empresas portuguesas, elas exportam para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Espanha, que é vizinha de fronteira, e vice-versa, né? Então, essa internacionalização, ela é muito presente. Isso eu já não presenciava no Brasil. Eu trabalhei por longos anos no varejo, no retalho, como se diz aqui em Portugal, lá no Brasil. E era uma realidade totalmente voltada para dentro. As empresas competiam entre elas nacionalmente e muitas vezes regionalmente. O Brasil é um país continental, mas poucas empresas buscavam a internacionalização ou buscavam entender o que acontecia no mundo lá fora. A grande mudança se deu de paradigma nos anos 90, quando houve a abertura das importações. Aí as empresas brasileiras descobriram que era possível produzir por um valor muito mais baixo produtos que se produziam no Brasil, e aí buscou, de forma atabalhoada até, substituir os produtos nacionais por produtos estrangeiros, principalmente produtos chineses. Naquele momento ficou muito claro que a China passava por uma enorme transformação. Uma enorme transformação que culmina hoje com o crescimento chinês, muito mais organizado, muito mais ordenado, mas muito mais planejado. A China planejou o seu crescimento. Eu tenho estudado muito a respeito de direito econômico, inclusive escrevi um livro recentemente sobre o mercado como Leviatã, a grande dificuldade que os estados encontram para regular as economias. E me aproximei muito do pensamento keynesiano, que para muita gente pode significar algo retrógrado, mas não é. Muito pelo contrário. Keynes defendia que o Estado tinha que regular sim a economia para evitar o que acontece hoje. Hoje eu abri a UOL. A primeira notícia que eu me deparei na UOL foi a seguinte: Justiça aceita pedido de recuperação judicial de dono da Tokstok. Primeiro é o dono da Tokstok, não é do grupo, né? Veja que notícia. A Justiça aceitou a recuperação judicial da Tokstok. Tokstok foi um ícone de móveis no Brasil. Era desejo de muita gente ter um móvel da Tokstok. Só que o móvel da Tokstok sempre foi algo muito acima do que a classe média podia consumir. A classe média no Brasil foi perdendo o poder de consumo e a Tokstok mantendo o nível de preço e de produtos, obviamente, mas causou um abismo entre os seus consumidores e aquilo que ela ofertava. Isso me fez pensar
numa característica, ou aliás, numa empresa que atua aqui em Portugal e que atua em 59 países, que é o IKEA, ou IKEA, como queiram. É uma empresa sueca presente em 59 países, onde as 3 maiores operações dela estão na Alemanha, nos Estados Unidos. E acreditem, na China, o país comunista, o país da não liberdade, o IKEA tem uma das suas maiores operações lá. A China tem nos ensinado bastante, mas muitos de nós não quer aprender com a China. A gente quer aprender com aquilo que a gente entende como sendo o nosso paradigma, a visão neoliberal da coisa. E o neoliberalismo tem nos empurrado. Mas eu não vou entrar aqui em questões ideológicas. Vamos falar de números apenas. O crescimento do PIB da China, nos os últimos números apurados, 5%. Isso tem a ver com o primeiro trimestre do ano de 2026. 5% de crescimento do PIB, acima do que os supostos entendedores da economia previam. A União Europeia, que é a congregação de todos os países que compõem a União Europeia, cresceu 0,7%. Os Estados Unidos, a grande economia, o grande neoliberal, 2,1%, nem metade do que cresceu a China. E o Brasil, 1,1%. Quando nos deparamos com as notícias do aumento crescente de recuperações judiciais no Brasil, isso nos dá um alerta. Que realidade vivemos? Aonde estamos buscando as nossas fontes para entender o que precisamos fazer? Eu lido com diversos empresários. O nosso escritório é especializado em direito empresarial. E o que mais me assusta é falar com esses empresários e eles estarem olhando para o próprio umbigo. Eles não estão olhando para fora do seu mundo. Como diz aí a imensa maioria, ele não está pensando fora da caixinha. Só que não é uma caixinha. É um planeta, é um mundo. A gente precisa entender as economias. O que cada economia planejou e como chegou. O que cada empresa planejou e como chegou. Mesmo no Brasil, em que a crise se faz presente, e eu confesso que ao longo dos meus 58 anos de vida, raríssimas foram as vezes que o Brasil não estava em crise, que a economia não estava em crise. Nós pegamos plano cruzado, plano Bresser, FHC, todo tipo de mudança, congelamento, confisco, todo tipo de mudança que poderia ter vivido. E a gente nunca olhou, porque a gente precisava olhar verdadeiramente para os sinais que o mercado dá, para aprendermos com quem está ganhando o jogo e de que maneira está ganhando o jogo, para que a gente possa, como empresários, como cidadãos, poderem ter uma vida mais digna. Quando eu me deparo com uma economia como a de Portugal, que é deste tamanho comparado com a economia brasileira, e eu vejo empresas internacionalizadas aqui, eu vejo uma metodologia de trabalho, de planejamento, de execução completamente díspare daquilo que eu vivo com muitos empresários no Brasil, eu vejo o quanto o Brasil precisa aprender. A Tokstok pedir recuperação judicial não me surpreende, assim como inúmeras outras têm seguido o mesmo caminho e muitas outras irão pedir ao longo desse ano, pelo que tudo indica, porque essas empresas vivem dos mesmos erros. Tinha uma máxima que eu colocava para minhas equipes no varejo, que eu dizia sempre o seguinte: nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Essa máxima não é minha, mas a gente copia e aprimora, a gente copia e adapta. Esse é o segredo. Olha para os vencedores. Tem empresa de varejo bem no Brasil? Tem. O que ela faz? De que maneira ela faz? Como ela atua? O que é preciso fazer para seguir os passos que ela segue?
adaptando a realidade de cada empresa. Mas, ao contrário disso, a maior parte dos empresários continuam dando murro em ponta de faca. É hora de acordar. É hora de olhar para aquilo que nos dá segurança e não para a aventura. Muitos entendem como pensamento de investidor que para remunerar melhor o meu capital eu preciso assumir riscos. Muitos entendem assim, mas os riscos têm que ser calculados, porque senão vira tentativa e erro. E quanto maior a empresa, maior o erro, maior o tombo. Não é por aí que as empresas brasileiras vão conseguir se reerguer. No nosso escritório, nós já tivemos diversos casos de recuperação judicial, diversos. Eu diria que 75% deles, mais até, 80% deles, nós tivemos muito sucesso. A empresa conseguiu se reerguer, conseguiu se reinventar, conseguiu buscar alternativas e continuam trabalhando. Aquelas que não conseguiram, enfrentaram as próprias dificuldades, que é olhar para o próprio umbigo, continuaram cometendo os mesmos erros e não aproveitaram a oportunidade da recuperação judicial para conseguir se reerguer. A China se recuperou ao longo de séculos de existência, milênios de existência. A China conseguiu se reinventar. A China pegou Keynes, essencialmente, e aplicou as políticas de Keynes, na minha visão, na sua realidade. A China é uma realidade completamente diferente do que era a União Soviética, por exemplo. Aprendamos. Eu acho que a gente precisa estudar muito, como diz o filósofo, só sei que nada sei, mas sei que preciso aprender. Forte abraço a todos e vamos para novos vídeos, se tudo correr bem.